Hey folks, estamos ao vivo na nossa live semanal. É isso aí, Witter Persson and More, eu, doutora Mara, doutor Witter, para falar com vocês sobre imigração, como nós temos feito em todas as nossas lives, às terças-feiras, às 18 horas. Hoje a gente insiste num assunto, né? Semana passada a gente falou o que poderia ser e o que não poderia ser, né? E os acontecimentos da semana, inclusive hoje, nos obriga a voltar ao mesmo assunto, que é as ordens executivas de Donald Trump para os brasileiros, que interessa deportações. Deportações. Então nós vamos falar quem corre risco de ser deportado, quem corre alto risco, quem corre um risco moderado, quem corre pouquíssimo risco e quem não corre risco. Então nós vamos pontuar isso e se você tiver dúvida, põe sua pergunta aí que ao final a gente vai responder. Nós vamos tentar responder todas as perguntas. Nós já temos perguntas aqui que já chegaram pelas nossas redes sociais e nós vamos tentar responder todo mundo. Nós vamos tentar falar, né, doutor Witter, de uma maneira assim bem clara, bem sem juridiquês, para que vocês possam entender. Vamos mostrar para você quem é que está sob risco de ser deportado. É todo mundo? Não. Mas como você pode ser deportado se acontecer com você? Como se prevenir? Então vamos contar para você as nossas ideias de outros advogados, ideias da mídia americana, não da mídia brasileira. Enfim, vamos te ajudar a caminhar esse momento que é bem delicado, né? Ontem à noite... desculpa. Ontem à noite eu recebi 4 perguntas de pessoas que me ligaram, eu tive o prazer de conversar com alguns. O brasileiro está em pânico. Acho que todos os indocumentados. Exatamente. Mas é um pânico que nós vamos mostrar para você que não precisa estar em pânico dessa maneira. Nem todo mundo, Nem né? todo mundo. Então vamos lá, vamos começar então. Nós vamos começar, quando o doutor Witter falou assim, não a mídia brasileira, nós vamos começar falando de uma grande polêmica, né? No sábado chegou no Brasil mais um avião com deportados e por um acaso, né? E nós vamos explicar o que foi esse acaso, esses deportados chegaram a descer do avião algemados. A deportação com algemas, ela existe desde 1980. Quando o avião sai com deportados dos Estados Unidos, aí no espaço aéreo, é como se ele ainda estivesse dentro dos Estados Unidos. Então, pela lei americana, quem entrou ilegal nos Estados Unidos, ele cometeu um crime. Sem contar que dentre esses deportados, além disso, tem criminosos mesmo. Exatamente. Então, o que acontece? Nos Estados Unidos se usa algema para tudo, até por uma parada de trânsito. Gritou com o policial, é algema. Então isso é normal, não é porque é um presidente de viés de direita. Não. Então, relembrando, desde 1980, ou seja, há 45 anos, é este o procedimento padrão. Algema-se as pessoas e quando está faltando 20 minutos para descer no país, né, destino, essas algemas são tiradas. O que aconteceu neste voo especificamente? O avião teve problema com ar-condicionado e teve que fazer um pouso em Manaus. Isso, depois de parar no Panamá com o mesmo problema, ele desce em Manaus. Só que, ao descer, a empresa terceirizada que estava fazendo essa deportação, eles não quiseram abrir o avião porque eles acharam que ia conseguir consertar rapidamente. Não ia descer ninguém, era só consertar e voltar. Só que começou a demorar e aí as pessoas tentam abrir. E aí o problema era no ar-condicionado, então ficou quente. Manaus é um lugar quente. E aí essas pessoas tentaram abrir as portas de emergência do avião. Quando você está carregando criminosos, quem já viu aí, né, o pessoal que faz escolta de criminosos e tudo... Se ele faz um movimento qualquer, o que se pensa é que ele vai fugir. Então, o que aconteceu? Foram mantidas as algemas para todo mundo até que descesse do avião. Porque você já imaginou uma pessoa dentro de um avião sem algema e resolver se rebelar ali dentro do avião? Ele pode derrubar o avião. Derruba né? sim. E eles estão sob a responsabilidade do governo americano. Então, se caísse, as famílias daí iam pedir uma indenização absurda ao governo americano, por exemplo, né? Então,
é natural que se transporte algemado. Então não é algo do governo de direita, governo de esquerda, é a lei, tá bom? Esse auê que a mídia está fazendo aí, porque nós sabemos que a nossa mídia brasileira ela tem todo esse viés esquerdista, ela é anti-Trump, então ela está fazendo todo esse auê para falar de algo que acontece há anos, há décadas. Inclusive, no próprio governo Lula, foram mais de 10 aviões que chegaram desde 2023, quando o Lula tomou posse, até agora, com as pessoas desse jeito, e não houve nenhuma manifestação, tá? Outra coisa, as pessoas quando desceram ali, e ali tinham criminosos, um pobre coitado que estava nos Estados Unidos há 35 anos, que fui deportado, eu estava há 35 anos no país, estava preso há 5 por lavagem de dinheiro, tinha estupradores, tinha homicidas, que fogem do Brasil para se esconder nos Estados Unidos. Passam via México e vão se esconder lá. Então, entre os deportados, que eram pessoas que só estavam ilegais, tinham criminosos. E eles estavam sendo deportados. Então, esse assunto, quando você ouvir, fala, olha, o governo americano já faz isso, não quero ouvir mais. Vamos falar a realidade. Chega, né? Uhum. Então, vamos lá. Próximo tópico. As blitz do ICE. A ICE, Polícia de Imigração Americana, está fazendo blitz. Só como fato, a Associated Press diz que até o dia 19 desse mês de janeiro, a média de apreensões do ICE eram 311 pessoas por dia. Lembrando que dia 19 ainda era Biden. Então, a média do último ano foi 311 pessoas por dia. Em outras palavras, o Biden fazia blitz. Hoje, do dia que Trump assumiu até hoje, agora, há 2 horas atrás, 2.500 pessoas em média foram presas. Ou seja... Nós estamos a 7 dias, 8 dias, né? 300, 368, 24, 2.400. Quanto dá por dia? Tá dando mais ou menos a mesma coisa. Deu a mesma coisa. A Associated Press diz que não mudou nada. Lembrando que os governos que mais deportaram na história dos Estados Unidos se chamam Obama e Biden, ambos os democratas. Ambos foram os que mais deportaram em toda a história. Ninguém deportou. O Trump, quando entrou no primeiro mandato, não deportou igual o Obama deportou. E Biden deportou muito mais que Trump e igualou com o Obama. Eu li na Associated Press há poucas horas atrás, diz que a única coisa que mudou nessas apreensões de pessoas é que no governo Biden, eles saíam com a lista de pessoas que eles estavam procurando e eles batiam nas portas para aquela pessoa. Se eu abrisse a porta e falasse que eu não era aquela pessoa e provasse que não era, eles iam embora. Não importava se eu estava indocumentado ou não. Eles iam embora. O que mudou agora que ninguém tem free pass, não tem um passe livre. Eles chegam procurando a pessoa e aí você atende a porta e eles perguntam, você tem documentação? Então o que mudou foi que eles podem pegar quem estiver no caminho até onde são as chamadas prisões colaterais. Eles não saíram com esse objetivo de prender determinada pessoa. Se for prender outra que está numa lista negra ali. Mas se alguém atravessa o caminho deles e está indocumentado, eles vão prender. Eu falo muito das conferências aqui, eu entrevisto muitas pessoas que moram em Marietta, em Atlanta, Georgia. Eu sempre disse, parem de morar naquela tal da Delk Road, ali entrando na direita, que tem 5.000 casos de brasileiros. Nós já tivemos clientes que foram presos ali que não tinham nada a ver com a coisa. Então, veja vocês, dia com quem tu andas, eu direi quem tu é. Se você tá num local que alguém é procurado e o ICE faz uma batida policial, você vai... Normalmente, quando eles saem com essa lista, eles saem com lista de criminosos mesmos. Traficante de drogas, alguém que teve algum processo de caráter sexual, um pedófilo, alguma coisa assim, um homicida, eles saem com essas listas. Então, aí agora, se você está andando com alguém desse jeito, você está correndo um sério risco. Domingo, o ICE fez uma blitz em Tacoma Park. Para quem não está familiarizado, Tacoma Park é onde está a sede da Igreja Adventista.
Eles baixaram... Qual cidade? Em Washington DC. Tacoma Park é uma cidadezinha, um bairro. Eles foram procurar uma gangue venezuelana que vendia droga. Então eles tinham o nome do pessoal da gangue. Foram presos 12 pessoas nessa batida policial, dos quais um brasileiro. Agora diga uma coisa, se você está numa festa de gangue, o que você está fazendo lá? Você é boa pessoa? Só de estar presente... Então vamos lá. O ICE ele vai sair para buscar quem entrou via fronteira, quem teve corte e não compareceu, e quem tem histórico criminal, seja nos Estados Unidos ou seja no seu país de origem. Está lá na lista da Interpol. Então o ICE vai sair para buscar essas pessoas agora num primeiro momento, certo? Então no primeiro momento as blitz do ICE são para essa finalidade, como eram também antes. A diferença é que quem estiver junto com esses criminosos e não tem documentos, vai junto, vai continuar junto, vai junto para o centro de detenção, certo? Então, quem está nessa linha de risco, você entrou pela fronteira, você você entrou pelo Caicai, o santo Caicai que todo mundo achava que era uma bênção. E a gente cansava de falar, não mexe com isso que isso não dá certo. Aí você marcou corte, mas você não foi porque você é inteligente, né? Você não foi na corte. Então você tem uma ordem de deportação. Se você tem uma ordem de deportação, você está na lista do ICE, ok? Aí tem pessoas, doutora, que falam assim, eles não sabem onde estão, é só perguntar pro Google. Joga seu nome lá, o Google fala que é onde você mora. Não sabe onde estou, mas eu abri uma conta no banco, eu abri uma empresa, eu aluguei uma casa, ou eu comprei uma casa, ou eu financiei um carro. Eu faço Uber. Claro, eu faço Uber. Ah, mas eu uso a conta de outra pessoa. Mas eu dou meu telefone. Não adianta. Gente, é lógico que eles sabem. É óbvio que eles sabem. Então, se você entrou via fronteira, teve corte e não compareceu. Se você tem um histórico criminal, para você que tem histórico criminal, seja nos Estados Unidos aqui, eu tô torcendo para eles te pegarem. Mas se você não tem histórico criminal, mas entrou via fronteira e não compareceu à corte, você está na lista. Então, se você está nessa linha de risco, se prepare. Se prepare para ser deportado. O que eu quero dizer com se prepare? Né, doutor Witter? A gente fala o seguinte, você deve ter bens já nos Estados Unidos, você tem um carro, você tem coisas... Até uma casa, às vezes até uma casa, você tem conta em banco com dinheiro, então você já se organiza para passar isso para outras pessoas da sua confiança que estão legais. Você já pense como que você vai fazer com isso, porque se te pegarem, você não volta em casa. Você vai direto para um centro de detenção até chegar o dia do seu voo. Então, se organize. E esse voo, daqui a um pouco a gente vai falar, tem diferença de quem chegou com menos de 2 anos e quem chegou mais de 2 anos. Vamos falar sobre isso muito em breve. Então, organize a sua vida para que, se acontecer, você não tenha uma preocupação. Quem vai cuidar do ou meus perder filhos? tudo, né? Em relação aos filhos, muito importante. Você tem filhos americanos. Os filhos americanos, eles não podem ser deportados. Então, você tem que pensar com quem você vai deixar seus filhos. Então, já faça um documento. Hoje eu estive até estudando isso em relação à Geórgia. Qual que é a exigência, porque uma cliente nossa me pediu para a gente ver isso. Lá na Geórgia tem que fazer já o documento em juízo, em corte. Você passando a guarda desses filhos temporariamente para alguém. Certo? Então, tem que fazer esse documento em corte. Precisa de ter um advogado. Então pense nisso, se você já quer passar a guarda dos seus filhos para alguém, mesmo que esse alguém não vai assumir seus filhos agora. Se der tudo certo e você não for deportado, você vai lá e revoga a guarda. Então você tem que pensar, porque aqueles filhos que não tiver com quem ficar, esses vão para um abrigo. Abrigo do governo, ele não é o melhor lugar para você deixar seus filhos. Isso nós estamos falando para quem está há menos de 2 anos dentro dos Estados Unidos. Bom, falamos sobre as blitz. Agora nós vamos falar sobre um problema que virou uma epidemia dentro dos Estados Unidos chamado asilo. Bem,
Já há algum tempo, o tempo todo, nós avisávamos para quem ligava para a gente, queria marcar e pedir asilo, que a gente não fazia. Não fazia asilo. Porque de todos esses anos que eu e a doutora Mara estamos juntos, já há 15 anos juntos, nós vimos uns 3, 4 asilos no máximo que era real. O resto era tudo falso. Olharam para mim com cara feia, pediu asilo. Então a gente não fazia. Não sou contra quem fazia, porque é problema dos advogados que faziam. Alguns viviam só de asilo, só que caíram todos. Asilo, se ele não tem um embasamento legal, e quando eu digo embasamento legal é o seguinte, se você não tem provas concretas, substanciais, que você realmente precisa de um asilo, que você está sendo perseguido no seu país de origem, esse processo é uma fraude. E fraude é crime. Então, os asilos vão cair, todos os processos de asilo que estão correndo aí, que não tem embasamento legal, eles vão cair e quem pediu esse processo vai ser deportado. Aí você fala assim, mas foi meu advogado que me incentivou. Se você fala, meu advogado falou para mim fazer, o governo americano não quer saber, foi você que assinou. Você é o responsável pelo seu processo. Porque o advogado provavelmente falou assim, a gente vai falar que você estava sendo perseguido no Brasil. Mas eu não estava sendo perseguido no Brasil. Mas eu concordei com a advogada, era viável para mim. Então você é responsável. E se o advogado falar e ficar pro seu lado, se torna formação de quadrilha. Você acha que ele vai ficar do seu lado? Não, o advogado vai falar que trabalhou com o que você trouxe de informação. E nada mais. Então, se você entrou nesse asilo pensando que existia uma máfia do asilo, você está em grandes problemas, porque quase 100% do asilo, 99,9999, vai cair. E lembre-se, você deu seu telefone, você deu seu endereço, você deu toda a informação sobre sua vida. Você é bem fácil de achar. Exatamente. Então, asilo, esquece. Bom, então eu estou no SAJS, aquele Juvenile, aquele programa que protege crianças que foram abandonadas pelos pais. Ou eu estou num VAWA, eu sofri uma violência doméstica e eu estou num processo de VAWA, de proteção, né, de VAWA do Juvenile. Esses processos vão cair também como asilo? Não, esse não vai cair porque, por exemplo, o Juvenile tem que passar por uma corte civil. Então ali o juiz prova, já recebeu ali já deu uma court order, uma ordem da corte que você perdeu realmente o apoio dos seus pais. Aí não vai cair. A violência doméstica também não vai cair, porque você sofreu a violência doméstica e um policial atestou que aquilo aconteceu. Então aí você está bem. Só que, nesses casos, as pessoas nunca passam um documento para outro. É bom lembrar que se você tem um juvenile ou um VAWA, ele é uma proteção somente para você. Você não vai dar green card para ninguém, entendeu? Não vai cair se seu caso é verdadeiro. Se é falso, também pode cair. Então, a gente já viu muito caso de juvenile falso. Fica tranquilo, se for verdadeiro, continua com o processo, não faça nada e não precisa ter medo. Se você for parado pelo ICE, mostra que você está tendo um processo e acabou. Certo, agora nós vamos falar do visto T e visto U. São visto U, por exemplo, que é quando você sofre uma violência do americano, ter tráfico, coisa assim. Um assalto, uma surra que você leva em algum lugar que você está e a pessoa não foi com a sua cara por alguma coisa, desentendeu e te bateu. Também não vai mudar nada, que é um processo legal, a não ser que foi fraudulento. Aí sim você... a gente reforça aqui que tudo que for fraudulento vai correr um sério risco. Porque vão ser revisados, então vai cair. Tudo vai... Por exemplo, hoje a internet está pegando fogo de uma menina que disse que tinha green card. E foi deportada. E é uma aberração. Só que a internet não conta que ela tinha já um processo de deportação. Ela casa com um cidadão americano, ela mente que ela não tinha processo nenhum e passou. Lá na frente eles revisaram. E ela não foi deportada, não é agora por causa de Trump. Ela foi deportada porque ela ia ser deportada de qualquer jeito. Por isso, qual governo fosse. Então, cuidado com essas lendas da internet. O green card não é a garantia de que você está sã e salvo dentro dos Estados Unidos, não. Se seu processo teve fraude, em algum momento eles podem reconhecer que seu processo teve fraude e rever todo o processo e cancelar seu green card e acabou. Por isso que a gente fala, deu 5 anos, não fez nada de errado,
torne-se um cidadão americano. Porque green card, que fala, residência permanente, não é permanente, mas a cidadania é permanente. A única maneira de perder a cidadania é se você trair sua pátria, que é a pátria americana. Aí você pode ser mandado de volta ou até cumprir prisão perpétua. Agora uma classe delicada, o DACA. Bem, o DACA são mais de 500 mil pessoas que eram crianças, hoje estão na fase... Hoje são adultos, tudo de 30 anos. Exatamente. Eu acredito, tenho quase certeza, Trump não mexe no DACA nesses primeiros 6 meses. Eu também acho que o DACA, ele não vai mexer agora, não é prioridade. A prioridade dele primeiro são os criminosos, certo? E DACA não é criminoso. Então, mas o DACA cai no governo Trump. Então, se você está no DACA, busque uma outra forma de se legalizar. Se você está namorando um cidadão, uma cidadã americana, alguém, um portador de green cards, faça um casamento. Se você tem já fez uma faculdade nos Estados Unidos, Trump assinou para isso. Quem faz faculdade nos Estados Unidos, ele quer essas pessoas lá dentro. Então vamos pensar se você tem uma possibilidade de um visto, um EB. O caminho que eu tenho dito a quem faz entrevista comigo é buscar um EB. Qual deles? 1, 2 ou 3 ou 4 ou 5? Vai depender do perfil. Depende do seu perfil. Então, se você está no DACA, você já estudou, você já é bacharel, você fez mestrado, você já está entrando para o doutorado, é hora de buscar um EB. Sim, porque o DACA te deu essa proteção. DACA também não é status, é proteção. Proteção. Né, você está blindado, mas se ele derrubar, você perdeu. Você não tem. Você vai estar Você está num limbo agora no DACA e você perdeu o status, você vai estar fora de status totalmente. Então, se você está no DACA e tem uma possibilidade de fazer um processo migratório, faça imediatamente, porque DACA vai cair nesse governo Trump. Não sei se é daqui 6 meses, como o doutor Ito falou, se é daqui para o ano que vem, mas que vai cair, vai acabar. O interessante é o seguinte, a doutora Mari e eu, que estamos sempre fazendo esses vídeos, nós somos realistas e já fomos acusados por ouvintes dizendo que nós estamos passando medo nas pessoas. Olha aí tudo que a gente disse que ia acontecer, acontecendo. Então, a gente falava 1 ano atrás, lá para fevereiro, olha, no começo do ano, tem um processo aí chamado arbítrio de singularidade, faça. Para quê? Não vai acontecer nada. Agora as pessoas estão desesperadas. Você vai deixar acontecer alguém bater na sua porta para você procurar um advogado? Bom, outra situação. Você entrou com visto, ou seja, você não entrou pela fronteira, você não teve corte, nada disso. Você entrou com visto, normal, B1, B2, F1, mas perdeu o status, ficou overstayed. Está trabalhando. E está trabalhando. Isso, se você entrou há menos de 2 anos e está nessa situação, você está na lista de deportação num futuro breve, não nessas primeiras listas. A primeira lista tem 1.040.000 pessoas. Agora, digamos que 1.040.000 acabou, você é o próximo. Vamos para a próxima lista. Quem está fora de status, há menos de 2 anos, que entrou há menos de 2 anos. Tem direito à corte? Não. Fora de status é deportação sumária. Entendeu? Olha, te pegou, não precisa ir a um juiz. Porque, não tem... você está sem visto, né, sem status. Você tem um visto, mas você está sem status, porque seu status era para 6 meses e você já está lá há 1 ano. Você está trabalhando. Então você está cometendo dois crimes. Unlawful presence? Porque tudo nos Estados Unidos é crime, quando se trata de imigração. Unlawful presence, trabalhando, mentiu pro agente que ia ficar 15 dias, ou seja, menos de 2 anos é salary. Te pegou, o agente fala assim, próximo avião, que dia tal? Você vai nesse avião. Bom será se tiver o avião imediatamente, se não tiver, você fica preso. Fica preso. Então, lembrando que isso para quem entrou há menos de 2 anos. Agora você também entrou com visto, perdeu o status, mas já está aí há mais de 2 anos. Aí você tem o direito de solicitar uma audiência perante um juiz. Neste caso, você vai precisar contratar um advogado que é um advogado de removal, de remoção. Nem todo escritório faz. Por exemplo, nós não fazemos. Não fazemos. Você tem que procurar um advogado de imigração local onde você foi preso. Porque isso custa, e custa caríssimo. Há mais ou menos, até a metade do ano passado, a última pessoa que nós conversamos com um advogado cobrava $10 mil por audiência. Tem advogado que gosta disso.
gosta de ir para audiência sabendo que o cliente vai ser deportado. Nós não gostamos e não vamos fazer. Nesses casos, você vai ter essa audiência com o juiz, você vai precisar desse advogado especialista em remoção e você vai ter que mostrar que você tem intenções de se legalizar e como você vai fazer isso. Então, se o advogado for bom e conseguir convencer o juiz, o juiz pode te dar um prazo para você se legalizar e vai marcar uma segunda corte. Aí que vem o bom do sistema americano, que está começando o sistema de imigração de ficar muito lento. Se você tem um caso, mesmo que tenha assim, uma mínima chance de se legalizar, o juiz vai falar, termine o caso, para a gente ver o resultado. Então, se você tem uma mínima chance, igual nós passamos um ano fazendo arbítrio de singularidade, é a hora de você falar aqui, benefício está aqui, Your Honor. Eu entrei com esse processo, estou aguardando a resposta. Daqui a um pouco nós vamos explicar que fase do processo você está garantido. Então, se você que lá atrás duvidou do arbítrio, agora quem fez, tá, pelo menos está um pouco mais protegido. Exatamente. Então, eu quero dar uma ideia, doutora. Como é o ICE te para na rua e prende você? E o ICE fala assim, quanto tempo você está aqui? Eu estou aqui há 4 anos. Você acha que eles vão deixar você ir na sua casa buscar pegar um documento para provar? Aí não. O que eu recomendo? Carregue o seu contrato de aluguel, o seu rent, seu leasing, bank statement, que é o extrato bancário do seu banco com você. Fala assim, olha aqui, extrato bancário 2021. Eu já tenho isso aqui, meu leasing, eu moro no mesmo lugar há 3, 4, 5, 10 anos. Olha o financiamento do meu carro aqui que eu comprei há 3 anos atrás, sei lá. É melhor e é que você carregue uma prova com você. Se você acha que você está nessa lista e você mora ao lado de alguma pessoa que pode ser preso, tenha sempre um documento com você. Carregue com você documentos que provem que você está há mais de 2 anos dentro dos Estados Unidos para que você não entre nessa lista de remoção imediata. Não garante que você vai ficar. Mas pelo menos te dá o direito de ir a uma corte. De se defender, né, de apelar. E isso é muito importante. Vai que você deu entrada num EB2 com arbítrio e está sendo analisado. O seu advogado de remoção vai falar, tá aqui, estamos aguardando. E EB2 está demorando. Agora o EB2 demorar te ajuda. Agora o EB2 demorado te ajuda. Porque o juiz vai falar para você. Vai entender. Então vamos aguardar a resposta. E tal data você vai voltar aqui, vai te marcar uma corte, você volta, tomara que você seja aprovado e aí você estará bem. Bom, está com visto de estudante ou B1, B2, está no status legal, dentro do prazo normal, tal, mas foi pego trabalhando. Você vai ser deportado imediatamente. Porque estudante não é para trabalhar, turista não é para trabalhar. E tem uma coisa que eu gostaria de dizer que a gente já fala aqui. Se você brasileiro que vai passear nos Estados Unidos e fica lá 6 meses, pede extensão e fala assim, não, mas eu trabalhei no Brasil, porque eu trabalho online. Eu trabalho online, trabalho home office. Você está trabalhando do mesmo jeito, porque trabalhar nos Estados Unidos é onde o seu pé está. Foot on the ground, ou seja, pé no chão. Então, se você está com o pé no chão ali, mesmo que esteja trabalhando para o Brasil, você está trabalhando. Então, visto de estudante, vai ser deportado. O seu visto vai ser cancelado e você vai ser deportado. O seu visto de turista vai ser cancelado e você vai ser deportado, porque esses 2 vistos não te permitem trabalhar nos Estados Unidos. A não ser... A Camila está perguntando, é muito grave isso de mentir para o agente, dizendo que ia ficar 15 dias e passa 6 meses? É gravíssimo, Camila. Gravíssimo por várias situações. Primeiro, você falou que ia ficar 15 dias, o agente perguntou quanto de dinheiro você tinha, você falou, né? E aí ele entendeu, aquilo ali está tudo anotado. Ok? Aí você ficou 6 meses. Digamos que você não extrapolou 6 meses. E ele te deu 6 meses lá no seu I-94. Ok, você não ficou ilegal dentro dos Estados Unidos. Você não cometeu o crime de ficar ilegal. Porém, quando você voltou para o Brasil, tudo beleza. Quando você for voltar para os Estados Unidos de novo, porque seu visto vale por 10 anos, você ainda tem ele para frente aí, você fala, opa, vou voltar de novo para os Estados Unidos.
O agente, a hora que você for passar ali na imigração, dificilmente ele vai deixar você entrar. No mínimo, você vai para essa linha. A lei chama misrepresentation, significa mentir. Por quê? Você falou que ia ficar 15 dias e ficou 6 meses. Como que você ficou 6 meses com o dinheiro que você tinha? Ou seja, você trabalhou, você não pode trabalhar com esse visto. Então, provavelmente você vai passar a linha e provavelmente você vai voltar para casa. No voo da noite. A Rafaela perguntou, vocês ainda estão pegando esse processo de arbítrio de singularidade? Rafaela, sim, estamos, só que agora o contrato modificou. Porque é o seguinte, quando eu comecei a falar em arbítrio há 1 ano e 8 meses, mais ou menos, nós começamos, a Raymond começou, nós tínhamos tempo hábil de sentar e conversar com você, à vontade de estudar. Agora é a toque de caixa. Então, nosso contrato diz o seguinte, vamos pegar, mas se Trump, no meio do caminho, cortar, você perdeu. E a gente tem que ver realmente se cabe arbítrio no seu caso. Porque também não vamos fazer arbítrio a Deus dará aí. Porque não adianta fazer um arbítrio que você vai perder lá na frente. Pra quê? Eu e a doutora Mara temos uma coisa que a gente prefere não ganhar do dinheiro. Porque é o seguinte, o arbítrio tem alguns requisitos. Se você atender aqueles requisitos, aí tudo bem, a gente faz o arbítrio. E se você tem um processo de green card já em andamento, ou se cabe um green card para você, né, de trabalho. Agora, se você não atende esses requisitos, não dá para fazer arbítrio. Não vão pegar seu dinheiro só para poder pegar o seu dinheiro e te ferrar. Nós não vamos fazer isso. Porque existe um formulário chamado I-485, que é onde a gente entra com arbítrio, Prosecutorial Discretion, que se você não tem as qualificações, você vai cair no I-485. As qualificações estão no capítulo 8 e 10. Ano passado tinha alguns advogados dizendo que não existia, mas eles não sabem nem ler a lei. Leia Manual do USCIS, capítulo 8 e capítulo 10, que fala que está lá o arbítrio de singularidade. Tem uma pergunta aqui. Tenho visto U e recebi ontem documento de autorização para trabalho. Aleluia! Tenho algum risco de deportação ou isso prova legalidade? Não, você está bem. O visto U te dá essa proteção, como nós já falamos, se o seu processo provavelmente é um processo correto, não tem fraude, e agora você já recebeu o Employment Authorization, vai trabalhar, vai ser feliz. Nunca valeu tanto ter quebrado o seu nariz. Terminou. Então é isso aí, continuando. Agora sim nós vamos falar bastante de arbítrio. Vamos lá. Fora de status, mas com o I-140 aprovado. Mas aguardando o processing time do Visa Bulletin para protocolar o I-485. Você não tem direito. Foi isso que eu falava desde o começo. Eu tenho vários clientes que às vezes eu ligo, mando mensagem e falo assim, como é que tá a produção da documentação? Eu tô mexendo nas cartas. Anda logo. O que você está fazendo? Inclusive eu cheguei a falar com o pessoal do Compliance para mandar e-mail para todos que tinham arbítrio e foi mandado um e-mail. Por favor, acelere o procedimento dos seus documentos porque nós não temos muito tempo pela frente. Exatamente, porque eu tenho que entrar no I-485. Para você estar com o poder de ficar nos Estados Unidos, eu tenho que ter um protocolo do I-485 com pedido de arbítrio. Mas eu vou pedir daqui 6 meses. Não vale. Se você não tiver o I-485, não tem. O juiz não te segura. O I-485 é o ajuste de status. Ou seja, você sai do status que você está ou fora de status como você está e você vai passar para um status de residente permanente. Aí, mas eu estava fora de status. Por isso que a gente protocola junto com o ajuste de status o arbítrio. Né, que é onde prova que você tem direito a reaver seu status anterior e aí sim fazer o ajuste de status. Só um momentinho, para os advogados de plantão que não sabem ler inglês ou português e traduzir, chama Prosecutorial Discretion, tá? Você sabe quem é você. Bom, então é isso. Se você tem um I-140 aprovado, né, um EB qualquer seu aí aprovado, EB1, EB2, EB3, EB2 NIW, se você tem ele aprovado aí, mas você ainda não aplicou para o I-140 e você está fora de status, você corre um sério risco. E corre mais risco as pessoas que estão nessa situação e que tiveram corte e não compareceram, aquelas que têm algum recorde criminal, então essas correm mais risco.
Aquelas que não tiveram corte e não tiveram nenhum recorde criminal, elas não estão nessas primeiras listas de busca, né? De apreensão. Então, elas ainda têm um timezinho aí para frente para a gente poder trabalhar. Quem sabe, né? Chega o Visa Bulletin aproxima aí do seu processo, do seu I-485, chega a data do seu ajuste, e aí dá pra gente protocolar isso antes do Trump te achar. Até alguns advogados que nós inclusive já fizemos uma live aqui, jogando todo mundo no EB1. Eu ia até falar de EB1 daqui a pouco. Então, vamos deixar para depois. Não, é aqui, é o próximo tópico. Então, cuidado. Porque assim, por que eles estavam jogando no EB1? O EB1 é o único dos processos EBs que está current, ou seja, corrente. Ou seja, você aplica o EB1 junto com o I-485. Você aplica o I-140 do EB1 junto com o I-485, que é o ajuste de status, que é o único que não tem fila de espera. Por que não tem fila de espera? Porque os requisitos para o EB1 são gigantes, com exceção do EB1C, que é um green card que deriva do L, que é dos executivos de multinacionais. O EB1A e o EB1B é para pessoas que têm algo a mais, que têm reconhecimento internacional, que têm prêmios, que têm publicações, etc. Tem para os professores, que é o B. O A é para esses pesquisadores, cientistas, ou alguém que ganhou uma Olimpíada, uma Rebeca Andrade. Ela poderia ter um EB1A. E motorista de caminhão? Não, né? Sem desfazer do trabalho. Ao contrário, a gente precisa de motorista de caminhão. Mas não atende os requisitos, os famosos prongs do processo. Então, o EB1... Agora, se você tem... Digamos que você está aí com um EB2 NIW aprovado, seu I-140, você está fora de status, mas você já teve publicação. Na época, você não pensou em fazer EB1, o advogado seu não te apresentou EB1, mas você tem publicação em revistas internacionais, mencionadas por outra pessoa da sua área, você recebeu um prêmio de reconhecimento internacional. Aí, fala, opa! Deixa meu EB2 correndo lá, esperando, não mexe nele, vem e protocola um EB1 e um ajuste de status, aí você se protege. Então, nessa hora agora, você vai precisar de um advogado que pense, que realmente pense. Mas tem uma coisa, cuidado você brasileiro, você quer que um advogado pense, faça rápido e não quer pagar. E não quer pagar. É caro. O que é mais caro? Eu ouvi isso no final de semana. Final de semana, mexendo lá com a minha cachorrada, uma pessoa me ligando, querendo que eu pegasse o processo e dizendo, mas é muito caro. Fica sem fazer. Você pode encontrar outra pessoa. Então, cuidado com às vezes essas ideias mirabolosas, não sei se existe essa palavra, pode destruir o seu processo, mas você precisa de um advogado que pense na sua situação e como resolvê-la. E prepare-se, os preços de honorários advocatícios daqui para frente vão aumentar. Vão, porque fica mais difícil fazer processo. Fica mais detalhado o processo. E esses processos que tem que ser feitos agora, a toque de caixa. E com muita cautela ao mesmo tempo, tem que ser mais caro, porque você vai dispendiar muito mais tempo para uma pessoa só, para um cliente só, mais gente trabalhando. Eu tenho que pegar 2, 3 advogados, mais um advogados, e botar ali para estudar aquele caso, e cada um fazendo uma coisa, porque tem que correr, mas não pode vacilar com nada, deixar passar nada. E aí? Isso custa. Exatamente o que eu tive no final de semana. Mas você está cobrando caro demais. Eu falei, serão 2 advogados que vão parar de fazer outro processo para resolver o seu problema. Então, e não é só nós que vamos ter esse problema daqui para frente. Os advogados sérios também vão ter. Agora, se você pega um que não é advogado, é uma assessoria, e continua te cobrando $5.000 por um EB2, cobra $8.000 por um EB1, aí você já sabe que o engodo está pagando por que quer. Tem uma pergunta aí que já veio, né? Já veio pelo WhatsApp. Eu queria pedir orientações de como proceder caso eu seja parado pela imigração, pois ao meu entendimento meus documentos foram cancelados. Eu posso apresentá-los ainda assim? Como informo minha situação? Estou ouvindo muitos relatos de estarem pegando o pessoal até mesmo nas ruas.
Inclusive um conhecido foi pego em uma blitz, enfim. Só quero ter a instrução certa para não correr riscos. Veja bem, essa pessoa já está nos Estados Unidos há mais de 2 anos, bem mais de 2 anos. Carrega a prova que você está mais de 2 anos. Então, carregue documentos com você que provem isso. Outra coisa, você tem um outro processo em andamento. Já tem um outro processo, inclusive aprovado, se eu não estou enganado. Está aguardando só o I-485. Então, aí é aquela história. Você está na situação de que você está há mais de 2 anos nos Estados Unidos, há bem mais, acho que já são 5 ou 6 anos, e você já tem o I-140 aprovado, está aguardando fazer ajuste de status. Então, você não vai entrar nessa primeira leva de pessoas que podem vir a ser buscadas pelo ICE. Você vai estar daqui a um ano e pouco. Até lá, provavelmente, pelo que eu me lembro das datas, chega a data do seu ajuste de status, certo? Se, antes disso, você for parada numa blitz do ICE, mostre as suas provas, mostre que você tem empresa nos Estados Unidos, desde quando a sua empresa está nos Estados Unidos, o que você faz, as suas contas bancárias, o seu income tax. Faz um arquivo disso aí no seu celular para não ficar carregando esse tanto de papel. Ou você faz esses papéis, bota tudo numa pasta e carrega no seu carro. Para mostrar para o governo, para o policial, olha, eu estou aqui meio fora de status devido às circunstâncias, mas eu tenho processo em andamento, eu tenho essa empresa aqui que fatura tanto, que paga tanto de imposto para o governo americano, eu tenho tantos funcionários, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Então, assim, você carregando uma pasta com você, ou uma pasta que seja no seu arquivo de celular, ou uma pasta física dentro do seu carro, mantenha calma, seja educado e apresente. E você vai, eu tenho certeza que não é esse tipo de pessoa que o ICE está buscando. Os meios de comunicação que eu tenho seguido, são todos meios americanos, contesta o que você acabou de dizer, que não existiu até hoje, há 2 horas atrás, nem uma blitz só de imigração nacional. Só para poder pegar. Não, que não existiu e que, por enquanto, não vai existir. Outra coisa, o Trump falou uma besteira, que nesse ponto o Trump cai. O Trump disse que autorizou os agentes a entrarem em igreja. Eu estava lendo um agente dizendo, é um dos chefes, ele disse, olha, eu trabalho já há 15 anos dentro do governo, a gente não entra em igreja e nem vai entrar. Agora, se um bandido, que ele está atrás de um cara que vende droga, sair correndo e entrar na igreja, ele vai entrar na igreja. Aí é diferente. Agora, está no meio de um culto e vamos fazer uma batida policial dentro da igreja. Não gente, vai. Os Estados Unidos não faz quebra. O Trump não vai mexer com batista, não vai mexer com metodista, não vai mexer com adventista. Porque a nação é evangélica e a nação, o dinheiro evangélico quebra os Estados Unidos, o dinheiro judeu quebra os Estados Unidos se for retirado. Então eu não vejo, posso estar enganado e vir aqui pedir desculpa depois, eu não vejo ninguém entrando em batidas policiais dentro da igreja. Então continue indo para o culto, pedindo orientação divina. A igreja metodista já soltou uma mensagem que na igreja metodista não entram. Veja, uma igreja, parabéns aos metodistas de terem feito isso. O que falta garra na igreja adventista. Eu sou adventista, posso falar. Então, você vai para a igreja, continue, e você carrega os documentos, se acontecer, tenha um nome de um advogado, logicamente, se acontecer, vai aparecer dentro da prisão federal, e você tem direito de pedir mas tem um nome do advogado que faça removal, e já tem os $10.000, porque ele não, se você falar, você paga em 3 vezes, ele nem aparece. Ele não vai aparecer e não vai te ajudar, tá bom? É melhor você ter o dinheiro. Alguma pergunta aí, não? Tem sim. A Fabiana. Fala mais alto que aí o pessoal escuta. Certo. Tá perguntando qual é o nome do documento que devo fazer para deixar alguém responsável pelo meu filho caso aconteça alguma coisa. Estou na Flórida. Olha, cada estado, Fabiana, eu estava lendo sobre isso hoje, cada estado tem um roteiro para esse documento, né? Ai, gente, o nome em inglês é
Custody. Alguma coisa desse jeito, child custody. Eu não mexo com civil, mas tem tanto ano que eu fiz família. Então, assim, custody. Você pode... Escreve custody. Custody. Né? Você pode procurar ver sobre isso no próprio site da sua county aí, certo? Que aí ele vai ter essas informações. Mas se você quiser, você manda um direct para mim lá no meu Instagram, marapessoni.adv, que eu vou pegar o nome certinho e qual é o documento. Ele tem várias situações. Se a pessoa está doente, parecendo que vai morrer, se a pessoa está presa, se a pessoa vai viajar por um longo período. Então, tem várias situações. E aí eu vou te falar qual que é o nome certo do documento e qual é o documento que você vai ter que fazer. Mas você vai precisar de advogado, normalmente vai precisar de advogado e registrar esse documento em corte. Outra coisa que agora é recomendação para você. Se você mora em complexo, que está cheio de brasileiro. Cheio de imigrantes ilegais, não só brasileiros. Exato, gente. nós estamos falando para brasileiro. Mas... E a gente não sabe quem é o vizinho. É melhor você procurar um lugar que não esteja tão exposto. Mais alguma? Quem tem o DACA, que vence em novembro de 2026? Você tem até novembro de 2026 para achar outro jeito de ficar legal nos Estados Unidos. Você é um dos 5.547 brasileiros que estão no DACA. Se você fez faculdade, você já tem um bachelor degree, no caso é bacharelado. É hora de você fazer uma conferência conosco para que a gente veja as possibilidades de um EB para você. Às vezes, onde você está trabalhando, seu próprio empregador pode te dar um EB. Ou buscar, de acordo com o seu degree, com a sua graduação, onde você se encaixa. As empresas estão doidas atrás de profissionais nos Estados Unidos. Né? Então, de repente, essas empresas estão capacitadas a te emitir um EB3, um EB2. E como é o nome da pessoa, a Douglas? Tá como Elu. Elu, liga pra gente. Eu vou fazer essa consulta e não vou te cobrar. Eu não sei o porquê, fiquei sensibilizado com você. Vamos ver um EB para você. Acredito que seja Flávia. Meu filho deu entrada nos documentos aí em Texas. Ele pode aguardar aqui no Brasil? Que documentos? Aí fica difícil saber que tipo de processo, Flávia. Family reunion, é para reunir o seu filho com você nos Estados Unidos? Ele está no Brasil e você está no Texas e você que está sendo sponsor, sendo o petitioner desse processo. Se for, sim, ele pode aguardar no Brasil. Sim, depende. Até melhor, né, que esteja no Brasil. A entrevista é consular e tal. Então, assim, a gente tem que saber direitinho qual que é o processo para a gente te orientar melhor, tá bom? Se você já tem um advogado, melhor é o seu advogado porque ele já sabe o processo, né? A gente dá uma opinião para você em cima de um processo que outra pessoa fez. A gente vai ter que ler o processo, ouvir, porque uma resposta errada é o seu sonho americano, né? A Clércia perguntou que tem alguma aplicação para visto vencido? Que visto? Você está dentro dos Estados Unidos e seu visto está vencido. Se é isso que você está nos Estados Unidos, venceu o visto, é o arbítrio. Porque é o seguinte, visto, existe a diferença entre visto e status. Eu tiro um visto, por exemplo, de estudante e ele vale lá por 2 anos, de acordo com o curso que eu estou fazendo, digamos. Então ele vai valer por 2 anos. Mas se eu tirei esse visto no Brasil, eu saio do Brasil com um visto de estudante no meu passaporte. Mas se eu estou nos Estados Unidos com visto de turista e eu faço uma alteração de status para um visto de estudante, eu estou no status de estudante, mas eu não tenho visto de estudante, ok? Se eu vier ao Brasil, eu tenho que ir num consulado, marcar uma entrevista para tirar um visto de estudante. E às vezes pode tomar um não. E pode tomar um não e ainda ter o visto de turista cancelado. Estão cancelando. Fazendo isso com frequência. Muita frequência, temos tido muita pessoa procurando a gente que vai tirar um visto de estudante, é negado e o agente pega o passaporte e cancela. Ou manda um e-mail dizendo que seu visto de turista foi cancelado.
Por quê? Porque os agentes descobriram que aí você, brasileiro, pega o seu visto de turista, vai embora, chega lá e te transfere para o F, tendo um F já negado. Então, o risco está muito grande de você pedir um F e ter seu visto de turista negado. E visto é o seguinte, se você está fora dos Estados Unidos e o visto está vencido, você tem que tirar um novo visto. As pessoas falam, vão renovar o visto, mas não é renovar, é um novo visto, tá? E se esse visto venceu há menos de 48 meses, se é um visto de turista, por exemplo, a maioria das vezes não é necessário que você vá na entrevista consular, é só a parte de CASV. Agora, se você está dentro dos Estados Unidos, estava com visto de turista, o visto venceu, o status venceu, aí nós temos que ver a sua situação para ver se cabe um arbítrio de singularidade. E aí você corre o risco de começarmos um processo e não ter tempo hábil de terminar. Então, veja, nós somos os únicos advogados que estamos falando a realidade. Começar é o começo, porque você mandou começar, mas talvez não termine. E aí o custo é o mesmo. A Flávia continuou, ela falou que o filho dela está no Texas, com o pai dele, né? E ela está aqui no Brasil. É o filho que é cidadão e está pedindo a documentação para você? Ele deu entrada no Green Card, o filho dela. Tá, pelo pai, provavelmente, então. Tá, ele pode esperar no Brasil. Aí tem que ver se marcou lá ao protocolar o processo, se era consular ou não. Então, se não marcou consular e ele quer vir para o Brasil, tem que fazer um outro processinho, jogar para dentro desse processo, avisando que agora a entrevista vai ser consular. E vai demorar mais tempo. Demora um pouquinho mais. Não é o mesmo prazo, vai ser jogado para frente, porque é uma nova... Um processo consular é uma coisa, um processo dentro dos Estados Unidos é outra. E é o mesmo processo. É o mesmo processo. Os caminhos são totalmente diferentes. Perguntaram se a live vai ficar salva. Vai ficar salva nos Reels do Instagram, essa live, e também no nosso canal do YouTube, o Iter Advogados, tá? A gente não estava fazendo isso, tivemos uma reclamação que as pessoas estavam procurando nossas lives no YouTube. Agora nós vamos baixar e colocar. Sabe, gente, nós somos advogados. Embora a gente faça mídia, mas nós somos advogados. Às vezes a gente esquece essas coisas. E live é algo assim que é... Cada dia um assunto, como a gente faz, né? E a gente acostumou a fazer só no Instagram. A gente não faz no YouTube ao mesmo tempo. Então, a partir de agora, todas as lives que são feitas no Instagram serão salvas e colocadas no YouTube. Outra coisa, você tem perguntas, manda pra gente. Mesmo que você não tenha pretensão de ser cliente nosso. Mas às vezes a sua pergunta pode ajudar outra pessoa também. Tem mais perguntas lá. Não. Só reforçando para aquela menina que quer saber o nome do documento, meu Instagram pessoal, perdão, marapessone.adv, certo? E aí você manda no meu direct lá, eu vou pegar o nome exato do documento, o tópico do documento que você tem que providenciar. E aí eu olho até o da Flórida para ver se é igual ao da Geórgia. E é isso aí, pessoal. A gente espera ter esclarecido vocês. Não queríamos alarmar, mas em alguns casos a gente tem que alarmar para você ficar esperto, ficar atento. E vamos seguir em frente. Lembre-se, Donald Trump não veio para brincadeira dessa vez. Não mesmo.